Emanuel, bom dia para você. Seja muito bem-vindo de novo ao Jornal Gente, nosso colunista para falar de assuntos do Brasil e do mundo. Emanuel Pessoa, advogado especialista em direito empresarial e vários outros tipos de direito, né? Internacional também, né, Emanuel? Então eu aproveito para te perguntar também, voltar ao assunto da Assembleia da ONU e falar de Palestina, porque Canadá, Reino Unido, Austrália, Portugal já reconheceram oficialmente, né? Já se posicionaram para a Assembleia Geral da ONU. França deve fazer isso em plenário com o presidente Emmanuel Macron. E já no G7, o Japão tá quieto, né, para não desagradar aí a posição americana, que é de apoiar Israel, e também a Alemanha fica naquela posição dúbia, historicamente falando, né, desde a Segunda Guerra Mundial, para não ir contra o Estado de Israel. Mas a questão, não falando de Israel, o massacre que acontece na faixa de Gaza, o premier israelense, Benjamin Netanyahu, entra desmoralizado e mais enfraquecido nessa edição da Assembleia, nesses 80 anos de Nações Unidas? Sônia, bom dia, muito obrigado. Você sabe, Sônia, que todas as vezes que eu venho aqui, normalmente nas terças, hoje segunda, eu espero esse momento, você vai me cumprimentar, que é o momento que você joga minha autoestima na estratosfera. Muito obrigado. Mas Sônia, você veja... merece. Obrigado. Sônia, veja o seguinte, tá? Muito tempo atrás, levaram a Joseph Stalin reclamações do Papa. Stalin mandou devolver com a pergunta: quantas divisões o Papa tem? Isso é uma lição muito clara que em relações internacionais as pessoas podem falar, né? Como era aquele técnico lá do Rio de Janeiro, dizia, fala muito, né? Falar não interessa em relações internacionais. O que interessa em relações internacionais é quem tem força. E a força ou ela é econômica ou ela é militar. Então, com todo respeito a Portugal, com todo respeito à França, com todo respeito ao Canadá, eles não apitam absolutamente nada. Quem tem capacidade para apitar nessas situações aqui são 4 países. São os Estados Unidos, próprio Israel, a China e a Rússia. Qualquer outro país aqui ou não tem dinheiro ou não tem capacidade militar. E particularmente no Oriente Médio, nem a Rússia nem a China conseguiram ainda desenvolver capacidades militares na região. Então, no final do dia, quem realmente apita ali no jogo são os Estados Unidos e é Israel. Basta você verificar que todo mundo morria de medo se o Irã entrasse numa guerra com os Estados Unidos, alguma coisa. Israel foi lá e simplesmente obliterou as capacidades militares do Irã em pouquíssimas horas. Então, no final do dia, quem decide o jogo são as armas. Então, se hoje o governo israelense tem uma posição bancada pelo parlamento israelense de que não haverá Estado palestino, não adianta o Emmanuel Macron subir nas tamancas, né? Ele é um expert nisso, a gente sabe que como ele é fragilizado, tá, domesticamente, ele sempre procura inimigos externos para espetacularizar as coisas. Numa época, né, o Bolsonaro era o alvo preferencial do Macron por conta de queimadas na Amazônia e o Macron chegava até a pachorra de utilizar fotos muito anteriores ao governo do Bolsonaro simplesmente para fustigar. Aí o Bolsonaro saiu de cena, o Macron precisa arrumar outro inimigo. O inimigo conveniente agora para o Macron, a favor da esquerda europeia, é o Benjamin Netanyahu, que é uma figura muito divisiva, complicada e que se mantém no poder porque ele cria um estado perene de conflito que faz com que haja uma certa unidade nacional. É um erro tremendo a maneira como as coisas estão acontecendo em Gaza por um motivo muito simples. Em primeiro lugar, premissa básica: Israel tem o direito de existir, eles têm o direito de se defender e eles têm o direito de esmagar os terroristas do Hamas. Você imagine o que é você viver em um lugar em que você está ali sentado tomando um cafezinho depois de trabalhar e de repente uma bomba explode ao seu lado. Esse tipo de medo faz as pessoas terem muito mais preocupação do que o crime. Eu me lembro que em 2012 eu recebi uma sondagem para ir trabalhar em Erbil, no Iraque, numa empresa de petróleo. E aí, na época, disseram que eu era maluco de querer trabalhar em Erbil, no Iraque, por conta de atentado terrorista, era loucura. Aí eu cheguei para as pessoas e fiz a comparação. Número de homicídios por 100 mil pessoas em Erbil, no Iraque, era menos de 1/10 do número de homicídios por 100 mil habitantes em Fortaleza, onde eu vivia. E eu dizia para as pessoas, vocês deviam ter muito mais medo de morar em Fortaleza do que morar em Erbil, no Iraque. A diferença é que o atentado terrorista, ele é psicológico e mexe com a cabeça das pessoas. Então essa é a primeira premissa. Mas a segunda é, você não pode, a título de eliminar terroristas, prejudicar a vida das pessoas inocentes. Você tem ali milhares de pessoas
que estão tendo as suas casas destruídas e demolidas. Aí o senhor chegou no ponto. Então, e você tem hoje autoridades israelenses falando que aquilo ali é prime real estate, né? Que seria propriedade imobiliária de primeira para fazer o desenvolvimento imobiliário. Mas é claro, né? Está ali de frente para o mar, você está ali na região perto da Terra Santa. Então é lógico que do ponto de vista imobiliário é terra de primeiríssima qualidade. Seria praticamente um super Itaim Bibi. Seria o Itaim Bibi aqui de São Paulo, com vista para o mar e perto da Terra Santa. Só que isso são terras e habitações e casas e história de pessoas que estão ali e que não têm culpa do que está acontecendo. Então, hoje você tem um conflito claro de interesses que se misturam com oportunistas que dão margem a pessoas defenderem posições que acabam contraditando o que seria melhor para todo mundo. O que é melhor para todo mundo? Que você conseguir desenvolver emprego e renda na Palestina para os palestinos, que você conseguisse ter um Estado palestino independente e autônomo, que seria colaborativo com Israel, porque ninguém quer viver em conflito. O adequado seria eliminar os terroristas. E convenhamos, né? Os israelenses conseguiram explodir milhares de pagers, né, dos terroristas. É óbvio que eles são espertos, inteligentes e preparados o suficiente para eliminar os terroristas de outra maneira. Então é óbvio que o Netanyahu ele se vale daquilo dali para criar um estado de guerra permanente para melhorar a popularidade dele e se manter no poder. Então, Sônia, é lamentável que venha um político de Israel dizer que aquilo ali é um terreno para ser construído e o Netanyahu vir dizer que não haverá o Estado palestino. Parece que ele não quer uma solução real. Agora a gente também não pode esquecer que na década de 90, o Bill Clinton conseguiu costurar um acordo e depois, no primeiro mandato do Trump, ele também costurou um acordo, mas foram os governantes palestinos que não aceitaram acordos que na época dariam para eles 97% ou 99% dos terrenos que eles reivindicavam, porque para aqueles governantes que eram relacionados a grupos terroristas, também era importante manter o estado de guerra. Afinal de contas, são bilhões e bilhões e bilhões que eles controlam, como você vê, como vários líderes do Hamas vivem em apartamentos luxuosíssimos em Doha, no Catar. Então, a situação ela não está sendo lidada pelos interesses das populações afetadas, mas está sendo lidada pelos interesses de políticos. E os políticos não têm convicções, eles têm conveniências.